Fala galera da M1, tudo certo com vocês? Então, nós temos dois períodos de aula hoje. Nesse primeiro período, vocês vão assistir ao vídeo e prestar atenção como funciona o simulador. No segundo período, vocês vão mexer, brincar e se divertir. Então, no momento que vocês abrirem, vocês terão essas opções aqui. Eu vou mostrar para vocês esse item a item e nós vamos começar com padrões. Lembrando que a função ela é tipo uma mágica, né? Ela é uma fórmula que o que coloca de um lado acontece alguma coisa com ele e sai do outro lado. Então aqui nós temos uma máquina e ela pode fazer uma coisa de cada vez, né? Então tu coloca que ela faz uma e sai, ou então uma super máquina trio aqui, tu coloca três coisas, a tua entrada vai sofrer três transformações e vai sair do outro lado. Vamos começar então só com uma. Vamos selecionar o que a nossa máquina vai fazer. Então aqui embaixo tem as opções do que a máquina faz com essa figurinha que está entrando. Ó. Nós temos aqui diversas figurinhas. Nós vamos escolher o que a máquina vai fazer. Vou colocar esse rosa aqui. Então vamos colocar de um lado um triângulo e ele saiu do outro menor. Ou seja, é a função dessa maquininha aqui para esse caso é a de diminuir os objetos. Então, essa é uma função, diminuir os objetos. Nós poderíamos colocar essa outra aqui, que eu também não sei o que é. Vamos ver. Vermelho e branco. Vou colocar aqui um gelinho. E ele, olha só que legal, ficaram 4 imagens coloridas, né? Colocar o pisante aqui, ficaram 4 imagens. Então, observe, agora, essa máquina tem a função, né? A função dela é transformar a imagem que tu colocou em 4 imagens menores e coloridas. Se nós colocarmos aqui, ó, 3 funções para essa nossa máquina, por exemplo, essa aqui, ó, vamos ver, a gente pode colocar só uma, tá? Não precisa colocar obrigatoriamente as 3. O que essa função aqui faz? Fica preto e branco. Ok. Vamos pegar aquela que diminui. Cadê? Essa aqui que diminui. Então agora todo objeto que nós colocarmos aqui, ele vai diminuir e vai ficar em preto e branco. Ó, coloca o objeto, ele diminui e fica em preto e branco. E ainda tu pode escolher uma outra coisa, depois de ficar preto e branco voltar a ser colorido, não faz muito sentido, né? Essa borracha aqui apaga tudo. No momento que a gente coloca a ideia aqui, ele já transforma lá, ó. Então, se eu colocar aqui a borracha, os que já passaram vão ficar apagados, não precisa fazer novamente. Então, essa é a ideia. Vocês vão entrar aqui, selecionar as funções que vocês querem, e aqui ainda tem um segredinho, né? Então, tu coloca aqui e tu não sabe o que acontece, depois vai ter que descobrir. Então, são 3 coisas diferentes. Então, essa é a primeira parte, a parte sobre padrões. Então, está entrando imagens na nossa máquina. Essa máquina ela tem a função de fazer uma função, né? Então, que tu entra aqui, transforma e sai do outro lado. É claro que nós estamos vendo números e nós estamos colocando imagens. Então, nesse caso aqui, ele rotaciona 90 graus. Ó. Então, o bonequinho entrou com a cabeça para cima, virou 90 graus para a direita e saiu com a cabeça para o lado. Entrar o pisante aqui, vai sair os pés, os dedos virados para baixo. E ele quer sair preto e branco ainda, ó. Então eles viraram e ficaram em preto e branco. Esse espelho, ele tem a função de virar a imagem, né? Então, olha só, o pezinho entrou e espelha a imagem, fica virado para a esquerda agora os dedos. A borboleta, como ela é simétrica, né? Tem uma simetria aqui, acaba ficando igual. O personagem aqui com a mão para cima ficou para o outro lado. Esse aqui não vai sofrer alteração. Esse aqui vai, ó. Essa parte aqui está mais para cima, vai ficar mais para cima do outro lado. O triângulo vai ficar a mesma coisa, porque é simétrico. Aqui, ó, o nosso círculo também. A estrelinha também. Tá? Então, essa é a ideia dos padrões. Aqui, se você quer montar um padrão e pedir para alguém descobrir, tu pode clicar aqui e aí apaga, né? A pessoa coloca e descobre o que aconteceu. Depois disso, nós temos os números. Então, assim,
O número que entra, vai acontecer alguma coisa com ele e ele vai sair aqui do outro lado. Nós temos aqui, ó, o número que entrou e quanto ele saiu. E aqui nós temos saída e entrada. Ó, vamos ver aqui. Ah, não coloquei nada ali, né? Vamos somar 3 aqui no número. Ó, a entrada, eu vou colocar 1. Quando nós colocamos 1, ele vai fazer 1 mais 3, vai sair 4. Ele fica direitinho aqui, como é o segundo, ele vai ficar aqui também na segunda posição. Então, entrou 1, saiu 4. O que a máquina está fazendo? Aqui embaixo está a fórmula da nossa máquina. Ó. Ele disse que a saída, que é esse cara aqui, é igual a quem entrou mais 3. Entrou 1 mais 3. Simplificar aqui. Não sei o que seria isso aqui, não mudou muita coisa. Tá, mas enfim. Ó, entrou o 2. 2 mais 3, 5. Observa que a máquina tem a mesma fórmula. Ela sabe que tem que somar 3 no número que está entrando. Ó. A saída dela é o número que entrou mais 3. Então, entra o 6 mais 3, 9. Nós podemos colocar mais coisas também, como, por exemplo, multiplicar. Sempre nós colocamos a multiplicação primeiro, depois nós colocamos a adição e subtração. Então, vamos multiplicar o número por 2 e somar 3. Observem que os números já passaram por ali e a máquina já fez o ajuste. O ideal seria a gente retornar, então. Nós vamos multiplicar por alguma coisa aqui. Ó, multiplica por 2 e soma e diminui aqui, ó, diminui 1. Então, vamos lá. Colocando 0, 0 vezes 2 é 0, menos 1, menos 1. Olha lá, ó. Entrou 0, saiu menos 1. A fórmula da nossa máquina é a saída é igual a duas entradas, ou seja, duplica na entrada e tira 1. Ó, vamos colocar o 3. Vai duplicar o 3 e tirar 1. Tá lá, 5. Vamos botar o 2. E simplificar não muda muita coisa. Colocando 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Colocando 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, nós temos aqui entrada, desse outro lado temos a saída. E aí, então, essa máquina é a nossa função. Vocês farão aqui também alguns ajustes e algumas brincadeiras. Pessoal, o número que entra, nós chamamos ele de x, tá? O número que sai, nós chamamos de y. Não sei se ficou guardado. Ah, ficou guardado aqui, ó. Quem entra é o x, quem sai é o y. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Multiplicar por 2 e tirar 1. Vamos ter essas mesmas respostas. Então, a nossa máquina vai multiplicar por 2, aqui, ó, multiplicar por 2 e vai tirar 1. Então, vai tirar 1. O interessante é que se tu tirar, por exemplo, menos 1, ele vai acabar somando, porque menos o menos 1 dá mais 1. Então, nós vamos tirar 1 positivo. Ó, aqui está agora a nossa fórmula, só que de um jeito de equação aqui, chamado função, né? Então, agora a nossa máquina diz que a saída, que é o y, lembra lá, ó, saída é o y, é igual a 2 vezes o x, que é o que? A nossa entrada. Olha lá, ó, 2 vezes a entrada menos 1. Então, 2 vezes a entrada menos 1. Vamos lá, colocando 0, vai sair menos 1. Então, aqui está o ponto, 0 e menos 1. Esse cara aqui mostra para nós o gráfico, ó, 0 e menos 1. Por que está no meio ali? É porque ele não está num zoom, assim, tri, né? Ele, como a escala dele aqui é menos 50 a 50, então menos 1 está pouquinha coisa para baixo, mas não está bem no meio. Colocando o 1, 2 vezes 1, 2. E aqui nós temos o ponto, então, 1 e 1. Colocando 2, multiplica por 2, tira 1, 3. Colocando 3, vai sair o 5. Observe que os números estão ficando aqui na esquerda impares, né? Porque tu coloca uma coisa e sai outra. Então, tu fica com x e y.
E esse x e y, ele é montado aqui no plano cartesiano. Vamos pegar um número maior aqui, ó, o 6. Colocando 6, vai sair 11. Então, o 6 é o x, que é quem tu colocou, que está na horizontal aqui, 6. E aí o nosso y, ele é o 11, que aí está na vertical. Aí forma um par ordenado. Vocês entenderam agora como é que esse esquema de função, o que é uma máquina? O legal desse simulador é que a gente consegue montar a funçãozinha, coloca de um lado e sai do outro, né? Vou fazer um esquema aqui. Vamos limpar tudo. Vamos multiplicar por 3, não dá para multiplicar por 5. E vamos somar 2. Então, colocando 1, vai sair 5. De novo. Entrada 1, saída 5. Lá no plano cartesiano, o x é 1, que está aqui de linha em linha. Agora o y, como ele vai até os 50, cada linha vale 10, ó, então por isso que ele fica entre ali. Colocando 2, vai sair 8. Então está aqui, entrada 2, saída 8. E como é que seria essa função? Multiplicar por 3 e somar 2 fica, se quem entra é o x, é 3 vezes o x mais 2. Olha ali, ó, 3 vezes o x mais 2. Y é igual, porque o y é a nossa saída. Então, vamos pegar o número aqui, ó, 6 vezes 3 mais 2, vamos ter 20. Então, está aqui, ó, 6 e 20. Se vocês observarem, todos os números que nós colocamos aqui, eles vão ficar alinhados. Não prestei atenção nisso, ó, então te liga aqui. Todos os números que nós colocamos aqui na máquina, ela passa por essa função e eles obrigatoriamente devem ficar alinhados. Tá? Se colocar uma régua aqui, eles ficam perfeitamente alinhados. Por quê? Porque essa função aqui é chamada de primeiro grau, né? Porque ele não tem x ao quadrado aqui, que seria de segundo grau, que vocês usavam a Bhaskara no ano passado. Então, isso aqui é uma de primeiro grau. Quando a função for de primeiro grau, todos os pontos ficarão alinhados. Quer ver? Ó? Se eu mudar aqui, ó, o que está acontecendo com os pontos? Eles continuam alinhados, porém, muda a inclinação. Se nós mexermos aqui, ó, eles continuam alinhados, porém estão subindo e descendo. Tri, né? Show de bola! Então, seria isso. Esse próximo passo aqui é um mistério. Tu coloca o 1 e ele sai 4. Então, tá aqui, ó, 1 e 4. Aparece no plano cartesiano ponto e teria que descobrir qual seria essa função. Coloco o 2 e sai o 5. Coloco o 3 e sai o 6. Será que vai dar a resposta para nós? Ó, já pode olhar. Então, a função era somar 3. Coloco o 7, então vai sair o 10. Tri, né? Vamos colocar outra aqui, ó. Coloco o 2, sai o 4. Coloco o 3, sai o 6. Parece que está multiplicando por 2, né? Coloco o 4, sai o 8. Ó, está multiplicando por 2. Coloco o 5, sai o 10. Função multiplicar por 2. Então, nós temos esse recurso também, de colocar os números e analisar qual função era. Isso aqui era semelhante aos problemas que nós estávamos vendo, né? Parecia para nós uma interpretação, tinha que montar a funçãozinha. Então, eu gostaria que vocês utilizassem esse esquema aqui para entender um pouquinho melhor de como é uma função, que aí nas próximas aulas vocês farão manualmente a tabela e farão o cálculo, né, também no caderno. Certo, pessoal? Valeu então aí, uma boa aula para vocês. Até mais!